Meus amigos, Jesus Cristo está voltando e faz necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra, certo? Segundo a palavra da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai pegar e falar o quê? Como não deixar Satanás, certo? Entrar no seu casamento. Não sei porque Deus me levantou para estar fazendo isso que eu estou fazendo, tá pregando o Evangelho, e outra que a palavra, o direcionamento vem sempre dele, certo? Vem um sentimento, certo? É entregue ali qual é o tema que eu tenho que falar e eu falo sobre o tema, certo? E hoje eu vou estar falando sobre isso, até porque a volta de Jesus Cristo, certo? Ela tá próxima. E nesses últimos dias, um lugar que Satanás está atuando bastante é o quê? É no lar, certo? É no casamento, porque quando ele pega e destrói o casamento, ele consequentemente consegue destruir as pessoas. Tanto o lado masculino, certo? Que pode acabar se afundando, tanto o lado feminino e tanto, certo? Os filhos que se tiver ali, porque afeta também os filhos. E no vídeo de hoje, como eu peguei e falei pra vocês, a gente vai pegar e falar sobre isso, como não deixar Satanás entrar no seu casamento, certo? Até porque a única coisa pra Deus que funciona, certo? Que é o que Deus ordenou é o casamento. Namoro, Deus não ordenou, noivado, Deus não ordenou. O que Deus ordenou foi o casamento, que é o quê? Homem e mulher se juntam, saem da casa do pai e da mãe, certo? E daí vão viver a vida deles lá, a dois, e é isso, certo? E antes do vídeo começar, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo, nosso Deus e nosso único Senhor Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que todos nós possamos ser salvos. Galera, aqui não é sobre mim, eu não sou ninguém, sou apenas uma pessoa que leva a mensagem, certo? Foquem na mensagem, foquem em Jesus Cristo, em Deus. Eu sou apenas a pessoa que leva. E em 1 Coríntios, que nem eu falei pra vocês antes também de falar, né? Toda a explicação que vocês forem ver tem que ser sempre à luz da Bíblia, certo, galera? Da palavra de Deus. E agora a gente vai ler aqui pra vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 3 a 6 diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com o marido. Então aqui a gente já observa que o quê? Que é uma via de mão dupla. Os dois têm que cumprir os seus desejos. Se um dos lados não cumprir, a corda vai ficar fraca e vai ficar mais fácil de estourar, de arrebentar, certo? Continuando no versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Então o que isso significa? Significa que seu cônjuge ali, se sua mulher ou seu marido tem algo que incomoda que você tá fazendo, vocês têm que sentar, tem que conversar e tem que ser de mútuo acordo. Se tá incomodando, não pegue e não faça, certo? Pegue e renuncie. Até porque, que nem pega e fala, o casamento é um simbolismo ali de Cristo. Porque o que Cristo pegou e pregou para as pessoas? A renúncia, certo? É isso que ele pegou aí para as pessoas. Vocês têm que renunciar. A gente tá aqui o tempo inteiro para renunciar, para mudar nossos caminhos, certo? E para fazer a vontade de Deus. E continuando, essa, galera, é a parte mais importante que vocês têm que guardar no coração de vocês, porque é nesse lugar aqui que Satanás utiliza para se entrar nos matrimônios e destruir, certo, os lares e a casa de vocês. Continuando aqui, ó, versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. O que significa isso? Para vocês não deixarem de pegar e fazer sexo, a não ser que seja do que por mútuo consentimento. Os dois lados falaram ali, não, beleza, vamos ficar esse tempo sem fazer por conta disso. Mas que nem fala assim, ó, durante certo tempo para se dedicarem à oração. E tá escrito, continuando aqui, depois unam-se de novo para que Satanás não ostente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Porque, galera, Satanás ele vai atuar no casamento a partir do quê? A partir do pecado carnal, a partir do pecado sexual, certo? Porque as pessoas que nem pegou falou assim, ó, depois unam-se de novo para que Satanás não sente por não terem domínio próprio. Galera, as pessoas não têm domínio próprio sobre a carne, ainda mais se você jejua e ainda mais se você cortar de uma hora para outra. As pessoas não têm domínio próprio sobre a carne e elas vão acabar caindo. Satanás vai usar disso para destruir, ele usa disso para destruir. E aqui para vocês entenderem mais ou menos, o porquê disso, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. E o que isso significa? Todos os outros pecados é orientado pra gente vencer o pecado, a gente tem que jejuar, a gente tem que fazer a leitura da palavra, a gente tem que pegar e fazer a oração. Mas o único pecado que é orientado a fugir é o pecado sexual, da imoralidade sexual. Todos os outros pecados é orientado ao quê? Vocês resistam, vocês leiam, vocês batalhem contra o pecado, certo? Vocês renunciem. Agora o pecado sexual é orientado ao quê? É fugir, a não brincar, a fugir. Se uma pessoa te manda mensagem, você bloqueia, você não responde. Se uma pessoa te chama pra algum lugar, você não vai. Certo? Você fala, não vou, você bloqueia e ponto. Você foge, você não brinca, você não fala, vou conversar aqui pra ver no que vai dar. Aí a conversa vai indo, vai aumentando o teor até que você vai pegar e vai se lascar, certo? E continuando aqui pra vocês, em Efésios, capítulo 4, certo? Versículo de 25 a 27 diz: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Isso aqui serve pro casal. Então, primeira coisa, vocês devem abandonar também a mentira, certo? E que nem quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Porque, continuando aqui, e não deem lugar ao diabo. Porque se vocês mentirem, se vocês pegarem e ficarem irados e bravos, e dormir bravos um com o outro, vocês vão pegar e fazer o quê? Vai deixar que o sol se ponha a sua ira e vão dar lugar pro diabo, pra Satanás. Então vocês não devem fazer isso também, galera. Isso são advertências da Bíblia que servem para o quê? Para relacionamentos com pessoas normais, mas também no casamento principalmente, certo? Porque vocês vão estar ali um do lado do outro, tipo, o tempo inteiro ali na casa de vocês. E o que? Satanás, ele vai ficar usando aquilo, ela vai ficar causando mais raiva, ele vai minando o seu pensamento com setas e dardos, que é o termo que nós normalmente utilizamos. Setas contrárias que vão dar pensamentos contrários na sua mente. Ah, ele não te ama, ah, ela não te ama, ah, ela não te merece, ah, ele não te merece, ah, ele tá fazendo isso, ah, tem gente que vai te valorizar mais, isso que aquilo. Essas são as setas, que o quê? São pensamentos contrários. E os dardos inflamados, eles são o quê? Eles são sentimentos que vão pegar e vão minar você, tipo,
Ah, não acredito que ele fez isso. Ah, não acredito que ela fez isso. Aí você fica com raiva, você fica com ódio, você fica com rancor. Isso são os dardos inflamados. Em Efésios, capítulo 4, versículo de 31 a 38 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Aí vocês se livram disso. Em contrapartida, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, como é que funciona o relacionamento ali? Jesus Cristo, ele veio para perdoar-nos, para nos perdoarmos. Então, vocês têm que entender que no relacionamento vai ter também as dificuldades ali, vai ter os defeitos de cada um. Mas qual que é o espelho de Jesus Cristo no relacionamento ali? Vocês têm que se perdoar mutuamente o tempo inteiro. Vocês não devem levar pro coração, certo? Vocês não devem deixar para depois. E sim, ali, ó, senta, conversa, se perdoem e já era. Ah, os dois lados têm que ceder, não é só um lado, galera. Os dois lados têm que ceder em todo momento, em toda conversa. Ah, uma pessoa tá errada. Aí vocês vão lá e vão sentar pra conversar. Aí a pessoa que tá errada, ela foi lá e se arrependeu. Aí beleza, ela se arrependeu, você pega e perdoa ela. Só que daí você também tem que se arrepender pelo jeito que você pegou e agiu. Assim, me perdoa também, eu me agi de um jeito mal e tá tudo certo. E vocês vão se perdoando mutuamente, que foi o que tá escrito aqui, ó. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros e se perdoam mutuamente, assim como Deus perdoa Cristo. Ninguém, no relacionamento, galera, ninguém tá acima de ninguém. Os dois estão andando lado a lado, então tem que se perdoar mutuamente, certo? Os dois têm que pedir perdão. Continuando. Em Efésios, capítulo 5, versículo 33, diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo. E a mulher trate o seu marido com todo respeito. Então você tem que amar a sua mulher como você se ama. O que você faz tudo por você, você pega e trabalha e você guarda dinheiro pra você, dá dinheiro pra ela também, certo? Ama ela também. E a mulher trate o marido com todo respeito. Se ela pegar e não te tratar com todo respeito, aí, meu amigo, sinto muito. Você não deixou Deus escolher, deu nisso, né? Vamos lá. E outra, sempre orem, sempre conversem com Deus. E eu vou falar isso mais pra frente aqui, mas calma. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7 diz: se o seu relacionamento não é assim, provavelmente Cristo não está nele, certo? Por quê? Quando Cristo tá no seu relacionamento, normalmente ele já é o centro da sua vida e ele escolhe por você a pessoa. E quando ele escolhe por você a pessoa, normalmente é esse o amor que a pessoa tem por você e você tem por ela. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor e não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor, galera. Tudo fora disso não é amor, é apenas paixão, certo? Então por isso vocês têm que ver muito com quem vocês vão se relacionar, com quem vocês escolhem. Se a pessoa ela não tem esse tipo de relação com você, certo? Sinto muito lhe informar, mas você tem que orar muito e chamar essa pessoa para orar junto. Vocês dois ali conversar com Deus, porque só Deus resolve, galera. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, que nem pega e fala assim, ó, acima de tudo, revistam-se do amor. Por quê? Porque o amor é o elo perfeito do casamento. Se não tiver o amor, não vai pra frente. Se não tiver o amor, esse elo, ele é quebrado, ele é enfraquecido, certo? E nisso dá ruim. Continuando, em Mateus, capítulo 12, versículo 22 diz: vocês prestem muito bem atenção também que essa parte é importante, galera. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então aqui, Jesus Cristo, Deus, já deixou bem claro que o que? Todo reino dividido contra si não vai prosperar, ele vai se arruinar. E toda casa contra si, se estiver dividida, ela vai subsistirá. E o que isso significa? Se vocês estão em pé de guerra na casa de vocês, se vocês não estão ali, ó, andando em conexão mútua ali, os dois querendo subir, os dois querendo pegar e fazer o negócio dar certo, vai dar errado, galera. Porque reino dividido, ele não frutifica, ele não consegue ir pra frente. Reino dividido é o que? É um prato cheio pra Satanás, pra ele entrar ali no meio e causar a destruição, o ódio e a raiva, certo? Então, vocês têm que pegar e andar ali em harmonia, um do lado do outro, certo? E ó, essa também é uma parte importante, a gente já tá chegando no finalzão do vídeo aqui, e essa parte é importante por quê? Tudo que vocês fizerem, vocês têm que fazer em conjunto, no casamento, no relacionamento. Porque qual que é, certo? O objetivo ali final do relacionamento? Os dois crescer, vamos dizer assim, seguir a vida junto, e os dois pegar e conseguir a salvação ali em Deus, certo? O casamento é pra isso. Porque o homem cuida da mulher, a mulher cuida do homem, e os dois estão caminhando juntos, certo? Um tá fortalecendo o outro ali na hora que o momento tá fraco. E na hora que um tá fraco, o outro fortalece, assim vocês continuam seguindo na caminhada até chegar no dia que vocês vão partir dessa pra melhor e ir pra Jesus Cristo, certo? Em Mateus capítulo 18, versículo de 18 a 20 diz: digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então essa é uma parte importante. Quando a gente pega e faz pactos aqui no mundo, ou quando a gente assina contratos, tudo que a gente faz aqui é ligado no céu. O que significa ser ligado no céu? Significa ser ligado no mundo espiritual, galera. Então tudo que vocês fizerem em casal, em conjunto, vai ser ligado no céu. E aqui é uma parte muito importante. Quando vocês estiverem passando por brigas, quando vocês estiverem passando por perrengues, lembre-se sempre dessa parte, ó. Versículo 19. Também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu. E o que isso significa? Se vocês estão passando por uma dificuldade, vocês têm que sentar, vocês têm que orar junto, vocês têm que falar junto com Deus e apresentar diante de Deus as suas dificuldades e as suas necessidades. Por quê? Porque tá escrito aqui, ó. Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Então tem que ter o quê? Tem que ter concordância, galera. Se vocês estão num relacionamento que uma parte quer ficar bem e a outra parte não
não quer, Deus normalmente ele não vai ouvir a oração. Porque, que nem falou antes, reino dividido, ele não prospera, galera. Reino dividido é prato pro diabo, certo? Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, quando vocês se reúnem, você e sua mulher e seu esposo aí, quando vocês se reunirem ali, ó, ali eu estou no meio deles. Deus está no meio de vocês, galera. E aqui, pra fechar o vídeo, pra finalizar agora, pros espertões de plantão, galera, antes de você trair, antes de você pegar e fazer alguma coisa, pense muito bem, certo? Pense muito bem, porque quando você trai alguém que tá do seu lado, alguém que é bom, certo? Alguém que tá fazendo coisas boas por você, você atrai a ira de Deus, certo? Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que significa isso? Que Deus tá em todo lugar, a todo momento, e vê tudo a todo momento. Imagina que você tá dentro, tipo, de um quarto. É como se você estivesse num quarto e tivesse uma câmera filmando você 24 horas por dia. Você pode achar que você tá fazendo as coisas erradas e ninguém tá vendo, ninguém vai descobrir, mas Deus tá vendo e isso causa a ira nele, certo? Em Isaías 33, versículo 1, no caso, diz: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. E quando acabar de trair, será traído. Isso foi o profeta Isaías falando pro povo lá, certo? Só que todas as palavras servem em vários contextos, porque a palavra ela não volta vazia, galera. Ela não volta a palavra de Deus. Então, ai de você, destruidor, que ainda não for destruído. Ai de você, traidor, que ainda não for traído. Quando você acabar de destruir, você será destruído. E quando acabar de trair, você será traído, galera. Lembre-se muito disso antes de fazer qualquer coisa, porque Deus, ele vai cobrar. E terminando aqui pra vocês aqui agora, em Provérbios, capítulo 17, versículo 13, diz: quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Em algumas outras traduções diz: quando aquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. E o que isso significa? Quando você pega e trai seu cônjuge, quando você trai a pessoa que está do seu lado ali, que faz o bem pra você, ó, retribui o bem com o mal, olha, presta atenção no que vai acontecer. Jamais deixará de ter o mal no seu lar. Antes falou que o traidor seria traído, agora não só isso, você jamais deixará de ter um mal no seu lar. Então, como vocês podem ver, Deus, ele é justiça, e ele vai punir você que fizer coisa errada até o fim. Então pense bem antes de fazer, porque não é brincadeira, galera. E pra finalizar aqui, ó, como pra vocês entenderem que não é brincadeira, em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. No caso, a palavra aqui, homem, ela significa tanto homem quanto mulher, no caso significa pessoa. Sairia mais ou menos assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá, galera. Pode ter certeza, o que você fizer com uma pessoa, você vai colher. Pode ser que você não colha na hora, pode ser que você colha no futuro, mas as consequências vão ser pesadas, porque a mão de Deus, ela é pesada, certo? Toda a vingança vem de Deus, certo? A vingança não vem dos homens, a vingança vem de Deus. E pra finalizar aqui pra vocês, eu sempre deixo um versículo final, se vocês estão passando por um momento de dificuldade na vida de vocês, se vocês não acreditam em um Deus, certo? No Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois o que pede, recebe, o que busca, encontra, e todo aquele que bate a porta é aberta. Então vocês têm que, em conjunto, pedirem a Deus, procurarem a Deus, vocês vão achar Deus. Vocês têm que bater a porta e Deus vai abrir a porta pra vocês. E vocês têm que pedirem e Deus vai pegar e dar pra vocês, galera. Que nem pegou e falou que 2 pessoas concordarem pedindo em meu nome ali, Deus vai pegar e fazer. Certo? Então é mais ou menos isso, chegamos no finalzão do vídeo. Que Deus, certo? Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, nosso único Senhor Salvador, abençoe vocês, a família de vocês, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, certo, galera? Leiam a Bíblia, certo? Orem em conjunto aí, porque Deus, certo? Se Ele estiver no centro do seu relacionamento, vai dar tudo certo. E toda obra contrária de Satanás e seus demônios não prosperem na vida de vocês, que tudo possa cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso único Senhor Salvador, galera. Tenham fé, acreditem, certo? Tamo junto, é nóis, Deus abençoe, até o próximo vídeo.